A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Alô Brasil, alô brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, aqui Diego Casagrande falando com vocês direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. Bom, permitam-me apresentar imediatamente o convidado que está comigo, Wagner Salaverry, que é sócio gestor de renda variável da Quantitas, administrador de empresas com concentração em finanças pela URGS. Traduzindo em miúdos para você que está chegando agora, é um dos caras que mais entende de mercado financeiro no Brasil. Wagner, prazer te ter conosco. Prazer, Diego. Tudo bom? Tudo bem? Eu tô achando até que a gente demorou para fazer essa live pelo seguinte, porque foi só a gente marcar para hoje, o mercado lá fora subiu 5%. Melhorou, exatamente. Bom, a gente estava repassando os números agora. A semana passada foi uma semana turbulenta, né? Foi uma semana de muita expectativa, queda de bolsa, o dólar disparou. Hoje o dólar continuou subindo, né? Aí eu quero te ouvir também a respeito do dólar, por que esse dólar não para de subir. Mas tem dois indicativos aí positivos hoje. A Bolsa de Nova York, Dow Jones, alta de 5,09%, e o índice Bovespa, alta de 2,36%. O pessoal estava com muito medo do coronavírus, da desaceleração da economia, que vai haver, o CDE hoje já disse que vai haver. Parece que a coisa não vai ser catastrófica, como muitos previam. Não sei, eu quero te ouvir, Wagner. Eu acho que é um pouco disso sim, Diego. Vamos pensar acho que o ponto principal dessa análise, por que a gente teve uma semana muito ruim na semana passada lá fora, né, e que pegou aqui no Brasil a partir da tarde de quarta-feira, quinta-feira, e na sexta até a gente teve uma recuperação, é que primeiro a gente está num bull market. Então, olhando em retrospectiva, os mercados nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas especialmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, eles já estão há um bom tempo com uma alta contínua e forte. Se a gente for olhar o desempenho dos mercados acionários, níveis recordes, tanto lá fora quanto aqui. Então é normal, né, num momento de bull market como o que a gente estava vivendo, que fatos como o surgimento do coronavírus, e aí é um fato, vamos dizer assim, quase um cisne negro que o mercado chama, né, algo que ninguém esperava, não tem como você esperar uma epidemia como essa. E quando isso acontece, é natural que, como muitas pessoas já estão com ganhos acumulados há muito tempo, muitos investidores, a primeira reação deles é efetivar o lucro, né? Vender as ações porque já estão ganhando há um bom tempo para preservar o seu ganho. E eu acho que isso explica uma boa parte dessa reação forte que a gente teve a semana passada. Por conta desse bull market, os investidores realizaram lucro e venderam as ações com quedas expressivas, tanto lá fora quanto aqui. A questão toda é, enquanto a propagação da epidemia estava muito centrada na China, o mercado estava preocupado, apreensivo, mas o que desencadeou isso foi o aumento, né, do número de casos fora da China, principalmente na Europa, e o surgimento também nos Estados Unidos. E por que isso gerou esse pânico, né, na semana passada? Porque o impacto nessas economias ele tende a se agravar, a ser maior do que propriamente na economia chinesa. No caso da Europa, economias que já não estão num ritmo de crescimento muito forte, né, estavam se recuperando. Nos Estados Unidos, um ritmo de crescimento ainda bom para o padrão americano. Então, o mercado teve esse efeito ampliado, né, enquanto era uma situação mais local na China, já prejudicava, já preocupava. Quando isso se alastrou, um alerta do risco fez com que os mercados caíssem bastante. Uhum. O lado positivo que a gente teve hoje, essa recuperação forte que tu mencionou de 5% lá fora, se deve principalmente por conta de
os bancos centrais do mundo inteiro sinalizando, em conjunto com os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos puxando a fila, de que estão dispostos a trazer estímulos para os mercados, vamos dizer assim, né? Estímulos monetários e alguns países falando claramente em estímulos fiscais também. A China já está fazendo isso e deve intensificar, para tentar recuperar um pouco o efeito negativo que a gente vai ter sobre as economias desses países todos. Uhum. Eu estou vendo aqui em tempo real, tá? O coronavírus, segundo a Organização Mundial da Saúde. É muito simples, o pessoal pode entrar aí no site da Organização Mundial de Saúde, é who.int, tá? E aí você vai descobrir ali. Nesse momento nós temos 89.527 casos confirmados no mundo, 3.056 mortes, 67 países com casos diagnosticados. A China lidera, é a campeã, surgiu lá, né? São 80.174 casos na China. A Coreia do Sul, 4.212 casos, depois vem a Itália, portanto um país europeu, aí fora do eixo asiático, evidente. A Itália com 1.689 casos e o Irã com 1.501 casos. Bom, aí se a gente olhar no mapa aqui, a gente já começa a notar que está se espalhando fortemente pela Europa. Então esse vírus vai pegar a Europa, está pegando, entrou pela Itália, vai pegar em cheio. A questão é a seguinte, né, Wagner? A Europa, Estados Unidos, aqui já teve 5 mortes. Então, de sábado para cá já são 5 os óbitos aqui nos Estados Unidos. Esses países que têm uma infraestrutura, pegar a Europa, os países europeus de maneira geral, pegar aqui os Estados Unidos, a gente nota que é muito diferente de países que não têm uma infraestrutura de saúde adequada, né? E isso gera um pânico muito maior. Obviamente a gente não é especialista em saúde, né? Mas a gente procura nessas horas se atualizar, ler sobre o assunto. O que me chamou a atenção, tem chamado a atenção mais nossa aqui, é que médicos, teve um médico do Einstein, do Hospital Einstein lá de São Paulo, falando, olha, claramente o problema desse vírus ele não é um problema de letalidade, né? Ele não mata mais do que outras gripes. A questão é que ele se espalha relativamente rápido, uma pessoa pode transmitir para 2 ou 3 outras, né? E isso faz com que tenha uma busca muito rápida e muito grande de pessoas pelo auxílio de saúde em hospitais, lotando, sobrecarregando os sistemas. Então, claro que a gente tem que ter preocupação com relação a isso, mas me parece que assim, vamos dizer, o ruído causado pelo vírus, ele é maior do que efetivamente a letalidade desse vírus em relação à gripe comum. Até hoje chamou a atenção uma entrevista do médico, aquele Drauzio Varela, falando que morrem no Brasil muito mais por gripe comum, né, do que vai morrer provavelmente pelo coronavírus, porque a letalidade do vírus não é tão alta. Mas o fato é que as pessoas e os países estão preocupados e gerando consequências na economia. As pessoas veem a notícia, vão sair menos, vão consumir menos, algumas fábricas fechando por conta de falta de fornecimento de peças que vêm da Ásia, né, da China. Então, certamente o efeito econômico ele vai acontecer. Ainda é cedo para a gente ter uma dimensão mais clara da sua profundidade na economia daqui e de outros países. O Wagner, sexta-feira eu li que Samsung e LG no Brasil, que trabalham com peças que vêm da China, já estão reduzindo a produção, porque as peças não chegaram conforme o previsto. Exato. Né? A Apple fez um alerta semana passada falando que não só as vendas na China serão menores, né, como também pode ter algum impacto de falta de produção por conta de falta de peças. Então, essa é uma indústria, a indústria de eletroeletrônicos, provavelmente a mais afetada até agora. Bom, isso aí não estava no script de ninguém, né? Não estava no script, principalmente de nós brasileiros, porque o Brasil voltou a crescer no ano passado, mas ainda timidamente. A gente está colocando muita esperança de retomada econômica mesmo, né, com um índice mais robusto neste ano de 2020 e 2021. O coronavírus vai afetar fortemente esta tendência
Que vai afetar, a gente sabe, mas fortemente a ponto de preocupar ou não, na tua opinião? Eu conversei sobre isso com os nossos economistas aqui da Quantitas e a pergunta é justamente essa: qual é a estimativa, o que mudaria de uma estimativa de crescimento econômico para o Brasil, né? O mercado hoje, a gente vai trabalhar assim, o mercado em média está esperando um crescimento do PIB próximo a 2% nesse ano de 2020, com uma tendência de queda. Essas projeções estavam mais altas e elas têm caído. Antes do coronavírus aparecer, essas projeções já estavam caindo. Tanto que a nossa estimativa aqui está próxima a 1,7% para esse ano. Então, o que a gente pode ter de impacto para o coronavírus? Difícil estimar, mas certamente a gente vai ver, se a nossa projeção estava em torno de 1,7% de crescimento, esse crescimento vai vir mais para 1,5%, e o mercado que estava em torno de 2%, muito provavelmente também vai reduzir para 1,7%, 1,8%. Isso por conta de queda de exportações, redução de exportações e preço de commodities, né? O preço de petróleo, preço de minério, que são commodities importantes, também as agrícolas, sofrendo bastante. Isso vai afetar de alguma forma o PIB, né? Isso é bem provável que a nossa economia, que já estava crescendo num ritmo abaixo do esperado, abaixo da expectativa inicial, isso se intensifique agora nos próximos trimestres. Uhum. Bom, então isso aí algum efeito vai ter, mas não. Nesse momento a projeção é que não seja um tombo gigantesco, vai ser um tropecinho ali, é isso? O tombo gigantesco ele não acontece por uma situação bem clara da economia brasileira, que nós somos um dos países mais fechados do mundo, onde o comércio internacional ele é menos representativo do que em outros países. Então, essa é a razão pela qual a gente não vai ter um tropeço tão grande por conta disso. Nossa economia não tem um comércio exterior tão relevante a ponto de prejudicar. Se nós tivéssemos um nível de comércio maior, como deveríamos ter, né, pelo tamanho da economia em relação ao mundo, sim, teríamos um impacto maior. Vai nos pegar mais forte no preço de commodities e alguma coisa da confiança, que do ponto de vista de investimentos e confiança. É bem possível que os consumidores, de alguma forma, se retraiam no consumo e isso afete também. Muito bem. Bom, pessoal, estou conversando aqui no Opinião e Crítica, no YouTube, no meu canal do YouTube, no Facebook e depois no Spotify, com o Wagner Salaverry, que é sócio-gestor de renda variável da Quantitas. E ele é administrador de empresas, tem uma ampla experiência aí de mais de 2 décadas no mercado financeiro. O Wagner, a queda das bolsas na semana passada foi muito mais, eu li algumas coisas aí, foi muito mais, o que foi, na tua opinião? Especulação, medo, né? Freio de mão puxado, mas parece que hoje já está tudo voltando ao normal. Pensa o seguinte, Diego, as pessoas, os investidores dos mercados acionários aqui e lá fora, eles se dividem desde pessoas físicas e investidores institucionais, fundos de investimento. Para a gente ter uma ideia, aqui na Bolsa Brasileira, em torno de 40%, de 40% a 45% dos ativos são os donos desses ativos, tirando os donos das empresas, né, aquela quantidade de ações que está fora dos blocos de controles, que é negociada no dia a dia. 40% a 45% desse total, ela é detida por estrangeiros, investidores estrangeiros. Grande maioria fundos de investimento. E são fundos de investimento que investem em países emergentes, né? Então o Brasil está dentro de um contexto, é uma das caixinhas lá dos países emergentes nas quais recebe investimentos ou resgates, né? Dos outros 55% de investidores, a gente vai ter desde fundos de investimento locais, e aí tem desde fundos de ações, fundos multimercados, que investem em bolsa, as pessoas físicas, vão ter as instituições financeiras, os bancos locais. Então, pensa o seguinte, num momento de crise como esse, é natural que, como eu falei antes, esses investidores que estão investindo em bolsa há um bom tempo e com ganhos muito longos, vamos pensar, o cara que comprou na época lá do impeachment a 60, 70 mil pontos no Ibovespa, a bolsa aqui estava perto dos 120, 115 mil pontos, é natural que ele diga, bom, eu não quero pagar para ver se o coronavírus vai ser um perigo real mesmo, muito relevante, vou vender agora um pouco das ações e colocar o lucro no bolso.
Isso acontece desde os investidores lá de fora, que veem os mercados emergentes sempre como mais arriscados. Então, eles dizem, olha, nessa situação de risco, vamos diminuir o risco, vamos vender um pouco de ações de emergentes, e o Brasil entra na rodada de saques. E os fundos locais, os multimercados de ações, o gestor, um profissional como eu, muitas vezes no gestor de multimercado, ele tem a parcela de alocação do seu fundo em ações como a parte mais arriscada. Se ele tem um interesse de proteger o risco, de diminuir o risco da carteira, ele acaba vendendo nesses momentos ou diminuindo a posição de risco do fundo. Então é normal que situações como essa tenham esses ajustes. O que aconteceu semana passada é que, como eu falei, estamos num bull market. Qualquer situação de redução de risco maior, né, de redução de risco de portfólio, acaba sendo amplificada. Os investidores estão... É como se todo mundo tivesse com o dedo no gatilho, entendeu, Diego? Chega uma hora que todo mundo aperta ao mesmo tempo. O que tu falas para aqueles que, popularmente, as pessoas costumam dizer que mercado acionário é roleta? O que tu falas para essas pessoas lá? Olha, eu não... É cassino? O pessoal fala, é cassino, é roleta? A diferença só é que tem muita gente do lado de cá que usa esse cassino que tem uma responsabilidade direta com o dinheiro dos seus clientes. Eu costumo dizer, quando as pessoas falam para mim, mas isso aí é um cassino, eu digo, olha, assim como eu, vários outros, nós temos mais de 400 gestoras no país, né? Assim como eu, todos os gestores, eles têm o trabalho de cuidar do dinheiro dos seus clientes. E como tal, a gente acorda cedo, é obrigado a ter uma intensa rotina lá de leitura de relatórios, leitura de notícias, de troca de informações, para poder fazer o quê? Com que os clientes da gente ganhem dinheiro. Esse é o objetivo de qualquer gestor. Então, o mercado de ações ele é sempre visto por esses profissionais como uma forma de fazer os clientes ganhar dinheiro. Claro que a pessoa física, historicamente, eu não posso negar isso, seja por falta de educação financeira, seja porque ela sempre se atrai para o mercado acionário quando ela vê um acúmulo de valorização muito grande, né? Aquela história, quando o pessoal do Uber hoje em dia, o pessoal do táxi começa a falar de bolsa, é porque está todo mundo falando. Então, isso de fato a gente não pode negar que as pessoas físicas, elas historicamente entram em momentos de alta, e nesse momento de alta, quando o risco é maior, elas acabam sofrendo quando as quedas acontecem, é mais propício a queda nesses momentos, né? Então, eu reconheço que as pessoas físicas sofrem mais porque concentram seus investimentos em momentos de pico do mercado acionário historicamente, mas eu asseguro que para quem trabalha, para quem tem que fazer o dinheiro dos clientes render, isso não tem nada de cassino. Eu li uma declaração do Warren Buffett, agora, da semana passada, deve ter lido também, certamente, que ele diz o seguinte, não estou preocupado com oscilações de coronavírus, eu estou olhando 10, 20, 30 anos para os nossos clientes, então isso aí né, no longo prazo não é nada. Isso é interessante, porque o Buffett, como ele tem um passivo, né, uma base de acionistas que ela é mais fã do que investidora, né, quase, porque pelo histórico dele, por ele ser o mais bem sucedido, pelo respeito que ele angariou, ele tem uma base de acionistas que confia tanto na empresa dele e na capacidade deles de gerar retorno, que momentos como esse são de fato pouco significativos para esse pessoal. Muitas vezes eles compram as ações se caírem, né, mas eles aproveitam para comprar. Agora, nem todo gestor de recursos tem um passivo como esse, né, que está acostumado, que tem... Então, eu diria assim, eu brinco, pessoal, eu não gosto quando as bolsas caem assim forte, porque ela mais assusta do que ajuda, né? Deixa o investidor preocupado, muitos deles ficam tensos ou mais propensos a parar, a resgatar para estopar a perda, né? Claro que isso já está bem menos hoje, eu diria que as pessoas já estão muito mais... vamos dizer, conscientes dessa visão de longo prazo. Mas nem todo mundo tem esse passivo que o Buffett tem, né, Diego? Claro. Tem uma frase que é atribuída a ele que eu acho genial, ele diz o seguinte, compre ações de empresas sólidas o bastante, mais ou menos nessa linha, para serem presididas por um idiota, porque isso inevitavelmente vai acontecer um dia. Não é assim? É isso mesmo, ele fala isso. Eu compro empresas que são a prova de uma gestão de idiotas, porque uma hora isso vai acontecer com elas. Cara, genial, né? Tu sabes que isso é bem realidade, porque
a gente tem vivido aqui no mercado brasileiro, para o gestor, para os investidores que estão acostumados, que conhecem as empresas, e para o gestor profissional, nós temos alguns casos aqui no Brasil de empresas que eram reconhecidamente muito bem avaliadas pela sua excelente gestão, pela sua excelente performance, e que nos últimos anos têm decepcionado os investidores. Então isso acontece de fato. Acho que o caso mais emblemático de empresa que era negociada com múltiplos de lucro muito altos e agora nos últimos tempos reduziu essa percepção de ser uma empresa muito de crescimento de resultados, muito bem avaliada, é a Ambev. A Ambev é um caso que não dá nem para a gente culpar somente a gestão da companhia, né? Mas o mercado como um todo dela mudou e tal, então isso acontece, mesmo empresas que eram historicamente muito bem avaliadas, a Ambev chegou a ser a empresa de maior valor de mercado da Bolsa brasileira, né? Naqueles momentos que a Petrobras tinha sido totalmente destruída pelos governos do PT, a Ambev chegou a ser a empresa mais bem avaliada, e agora perdeu esse status por conta dos resultados piores nesses últimos anos. Uhum. Aliás, deixa eu fazer um convite às senhoras e aos senhores que estão nos assistindo. Coloquem aí na live, tanto do YouTube quanto do Facebook, a gente vai selecionar algumas perguntas para fazer para o Wagner Salaverry sobre mercado financeiro, tá? Perguntem o que vocês quiserem aí. Wagner, antes, dólar hoje continua em alta, 0,29%, fechou o comercial a 4,49, tá? Bom, eu não preciso te dizer, eu ganho em reais e converto e mando mensalmente para cá. Dilapida o dinheiro da gente, porque a gente compra não é esse valor aqui, a gente compra um valor maior, né, o dólar de remessa. Então, os brasileiros que moram aqui e que ainda dependem de reais estão apavorados com este dólar. E é uma coisa curiosa, porque eles já começam a criticar o Paulo Guedes, que eles dizem que o Paulo Guedes fez pouco, a comunidade aqui, fez pouco caso com a história do dólar. Se acostume. Até ele foi infeliz com aquela história de falar que doméstica... que as empregadas domésticas iam para Disney, o que é uma bobagem. Nunca se vinham com os patrões, porque o que ganha uma empregada doméstica para ter um padrão de vida não dá para... São incompatíveis. Né? É incompatível, absolutamente incompatível. Mas eu até falei nos meus espaços de rádio o seguinte, eu acho que foi como é que vamos dizer assim, uma liberalidade discursiva dele, se empolgou e daqui a pouco... Teve um momento infeliz, mas por conta de ele queria dar um exemplo tão absurdo. Provavelmente... eu acho que ele quis dizer o seguinte, eu não sei se tu concordas, me diz aí. Ele quis dizer o seguinte, houve um momento que o dólar estava muito baixo, e neste patamar muito baixo, esqueçam porque ele não vai voltar para esse patamar, foi isso que ele quis dizer. E aí ele extrapolou. Mas e aí, o que está acontecendo com o dólar? Podemos ter esperanças de que o dólar vai frear e depois voltar a cair? Diego, essa é uma pergunta terrível para qualquer pessoal de mercado, porque o dólar é a variável mais complicada de fazer qualquer estimativa. A gente vai errar em qualquer estimativa, o dólar com certeza a gente vai errar. Eu acho que assim, o ponto principal, por que o dólar teve esse movimento? Ele não foi um movimento só em relação ao real. Né? Em comparação ao real em outras moedas, o real foi uma das que mais depreciou nesses últimos tempos. Então, vamos separar em dois aspectos. Primeiro, o dólar se valorizou em relação a todas as outras moedas. Né? E isso tem uma explicação por trás. Depois a gente analisa o que aconteceu, que o Brasil, o real, a moeda brasileira, foi maior a desvalorização que outras moedas. Por que o dólar se valorizou em relação às outras moedas todas do mundo? Porque os Estados Unidos ainda são um porto seguro. Tá? Então, em momentos de crise, qualquer investidor que tirou dinheiro de mercados emergentes, tirou dinheiro de algum lugar, de crédito privado, qualquer aplicação de maior risco, o que ele faz com aquele dinheiro? Ele compra títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Tá? Então, pense, em qualquer situação de risco, o mundo corre para a moeda mais segura, para o país mais seguro, para aquele que tem maior credibilidade, e ele é os Estados Unidos. Então, uma parte desse movimento que a gente viu de desvalorização do real se atribui a esse fenômeno que foi mundial do dólar em relação às outras moedas. Por que o real teve um efeito maior do que outras moedas? Essa desvalorização maior do real se explica pela característica da nossa economia, né, uma economia que
vamos dizer assim, ela depende ainda muito de investimentos estrangeiros diretos e tem uma base de exportação de commodities muito grande. Então, na medida que minério de ferro cai, na medida que petróleo cai, na medida que commodities agrícolas caem, ela também vai sofrer um pouco mais. Junte-se a isso outro fato que nós estamos em juros historicamente muito baixos aqui no país. Ainda que os nossos juros de 4,25 sejam comportados por nosso patamar histórico, não comportado, muito abaixo do patamar histórico, eles são muito altos para o resto do mundo. Mas uma parcela daquele dinheiro de estrangeiros que vinha para cá, quando o juro no Brasil era 10%, 12%, hoje a 4% o pessoal já faz conta para ver se traz. Uhum. Em muitos casos tiraram por conta disso. É aquela questão, olha, se eu vou pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos para colocar dinheiro no Brasil, a 10% vale a pena, a 12% vale a pena, a 10% vale a pena, a 9%, 8%, a 4% vale a pena, correr o risco da moeda, correr o risco do país, porque estamos numa situação melhor que estávamos, mas ainda somos um país bem mais arriscado que os outros, na média. Então, uma série de fatores fez com que recursos saíssem do país, ou a expectativa de entrada de recursos fosse menor. Isso fez com que a moeda americana subisse. A dificuldade que a gente tem de saber se esse movimento vai retornar, se o dólar vai cair de preço, é justamente com relação ao comércio exterior do Brasil vai melhorar, nós vamos ter um aumento do preço das commodities. Se a China tiver um estímulo monetário e fiscal suficientemente bom para fazer com que petróleo e outras commodities subam, isso vai ajudar. Se os juros no Brasil continuarem caindo, isso tende a piorar, não ajuda em relação a isso. Se a economia brasileira voltar a crescer mais forte, ajuda porque provavelmente receberemos mais investimentos, então teremos mais dólar entrando e cairia o preço. Então é uma soma de fatores ali que, no final das contas, o equilíbrio tem sido desfavorável para a moeda brasileira. Uhum. Interessante isso que tu estás trazendo, que é o fato de que uma coisa muito boa, que é o juro baixo, tem um par-efeito em relação ao câmbio fortíssimo, né? Sim, com certeza. Isso é um efeito que, para o brasileiro, que, vamos dizer assim, que não está muito, não consegue fazer essa leitura do lado financeiro da coisa, né? O juro baixo, ele certamente ajuda a economia local, deveria ajudar, mas ele faz com que muitos investidores que tinham dinheiro aqui para ser remunerado por aquela taxa de juros, tirassem esse dinheiro nos últimos tempos, né? Uhum. E não atrai da mesma forma que atraía no passado. Então essa é uma situação que certamente contribuiu para esse aumento do preço do dólar. Claro. Bom, nos teus fundos multimercados aí entra câmbio, né? Entra dólar. Pode entrar tanto no lado comprado quanto vendido, né? A gente pode fazer... Isso vai depender sempre da estratégia, né? Mas e aí? O que tu não puderes dizer, não fala. O que puderes, fala. O meu papel aqui é perguntar. Vocês estão, nesse momento, comprando ou vendendo dólar, hein? Nesse momento, eu posso te dizer que nós perdemos dinheiro com o dólar e por conta disso, as posições de câmbio foram encerradas. Encerraram, porque o câmbio não necessariamente... Venderam, então venderam tudo. Sim, a gente não tem nenhuma posição em câmbio. Uhum. Mas é importante também explicar porque quando um gestor de multimercado ele faz posições, né, no nosso caso principalmente, o que a gente faz? A gente tenta olhar todas as possibilidades de estratégia que tu sabe operar, que tu pode operar, e muitas vezes o câmbio ele é uma variável de ajuste para o tamanho de risco que tu quer correr. Uhum. Por que isso? Porque se o mercado de ações sobe, qual é o impacto provável que vai ter no câmbio? Teoricamente o câmbio deveria cair. No momento que o mercado de ações está subindo, o câmbio deveria cair. O que aconteceu foi o contrário. O mercado estava subindo e o dólar também subindo. Mercado de ações. Claro. Então, às vezes tu usa uma posição em dólar, Diego, para fazer um hedge numa outra mais arriscada. Claro. Então, se sair alguma coisa errada, eu ganho no câmbio aqui. Então a gente ganhou muito em dinheiro em ações nesse caso, mas perdeu com o câmbio que era um hedge nosso. Acaba sendo uma situação, no nosso caso foi isso. Mas é comum, as posições em câmbio, o gestor de multimercado, ele é aquele, enquanto em ações a gente tem posições mais de médio e longo prazo, o gestor de multimercado ele pode de manhã estar posicionado de um jeito e de tarde de outro por conta de uma notícia, por conta de um fato. As posições são muito mais, vamos dizer assim, dinâmicas, mais rapidamente alteradas. Uhum. Muito bem, senhoras e senhores, estou conversando com Wagner Salaverry, especialista em investimentos, sócio gestor de renda variável da Quantitas.
Os fundos que vocês administram aí são fundos milionários, bilionários até, não é, Wagner? A gente tem um total de 2 bi de reais em ativos sob gestão e parte disso em multimercados, fundos multimercados, parte em fundos de ações e também em renda fixa. Somos uma gestora que trabalha com os três tipos de produtos. Nas plataformas de investimento, a gente tem multimercados e ações. Bacana, bacana. O sujeito para entrar, começar a investir no mercado financeiro, eu me lembro que há um tempo aí, há alguns anos, a Bolsa de São Paulo fez um trabalho bastante agressivo, dizer que o sujeito podia entrar com alguns tostões, tal. Não é bem assim, tá? Eu pessoalmente acho que não é bem... Pode, mas também não adianta entrar se entrar no escuro, né? Ou vai se aprimorar, ou vai consultar, quem sabe. Pelo menos eu penso assim para mais ou menos tudo, viu? Se vou construir, vou pegar um engenheiro. Se vou comprar e vender, vou pegar um corretor. Neste mercado não é diferente também. Eu acho assim, as pessoas, normalmente, quando elas têm a sensação de que elas conseguem ter um bom retorno no seu investimento em ações, principalmente, é porque elas estão no meio de um bull market, né? Então, todas as ações estão subindo de preço. Então, basta estar comprado que você vai conseguir fazer dinheiro. A grande diferença do trabalho de um gestor vai ser em momentos de queda de mercado. Seja porque ele vai estar posicionado de uma forma mais defensiva, com mais caixa ou com ações mais defensivas, é ali na queda, no momento da queda, que ele vai fazer diferença. E é normalmente onde as pessoas físicas se assustam, né? Então, eu diria assim, a pessoa física que gosta de investir em ações, que quer estar envolvida, quer acompanhar, obviamente ela vai fazer isso porque ela gosta, né? Mas aquela pessoa que quer ter uma exposição ao mercado de ações, quer ganhar mais, está incomodada com juros lá de 4 e pouco no Brasil, e está vendo seus amigos todos, né, ganharem uma valorização expressiva no mercado acionário, ela deve começar devagar e deve começar com um profissional, porque ter alguém para cuidar desse recurso, estar informado, estar tomando decisão dia a dia, é muito mais relevante do que ela tentar se expor sozinha, né? Muito bem. Vamos para algumas perguntas dos nossos internautas, pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube, no Facebook, em tempo real, tá? Nas duas plataformas. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. O Jonas Amaral pergunta quais são as tuas small caps preferidas, Wagner. A minha small cap preferida já subiu um bocado. É a DIMED, a Panvel, aqui da rede de farmácias aqui da região sul, né? Explica para o nosso, por gentileza, explica para quem está nos acompanhando, para o nosso espectador, o que são essas small caps. Bem simples. A small caps é a empresa de valor de mercado menor, de volume de liquidez, de volume de negócios menor em bolsa. Então, enquanto a gente tem as blue chips, que o mercado chama, que são as ações maiores, de empresas que valem mais em bolsa e mais negociadas, que têm maior volume de negócio, movimentam bilhões todo dia na negociação, as small caps são ações de empresas normalmente menores, de menor valor de mercado, e que negociam menos, né? E que por conta de negociarem menos, normalmente atraem menos investidores, são ações não tanto exploradas pela maioria dos investidores do mercado. Historicamente, se entende que small caps podem trazer maior retorno e também maior risco, por serem empresas menores, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma parcela do fundo alocada em small caps e por conta desse risco. É bom ter quando dá tudo certo, né, Diego? Quando dá errado, é o que pior traz para o fundo. A tua é a DIMED, né, de farmácias. Isso, a DIMED de farmácias. E distribuidora, né, distribuidora também. Eles diminuíram bastante o negócio de distribuição agora, nos últimos anos. A farmácia já representa mais de 90% do negócio. Agora, eu li agora por esses dias aí uma reportagem, as farmácias de 2019 expandiram muito no Brasil, ganharam muito dinheiro nesse mercado. Esse é um mercado que está sofrendo uma concentração muito grande, né? Muitas farmácias pequenas perdendo competitividade, né? Seja por conta de preço mesmo de produto, a agressividade das maiores na oferta de descontos e de preços, também pela questão de custos, né? Custos de manter farmacêuticos, manter uma operação funcionando mais tempo. Então, a parte de tecnologia, né? A venda
pela internet também, já sendo cada vez mais representativa hoje nessas farmácias. Uma rede de farmácias como a Panvel, por exemplo, e a Raia, que é outra grande de São Paulo, elas já trabalham com um percentual, no caso da Panvel, mais de 10% de vendas total sendo feita fora da farmácia. Então, imagina. Quantas lojas ela tem hoje? Ela vai ultrapassar esse ano as 500 lojas. Está em torno bastante. de 450 e vai chegar a mais de 500 no final do ano. Ainda muito concentrado, quase tudo na região sul. E a expansão nos próximos anos, ela tem um plano de expansão que, se executado, ela pode até dobrar o número de lojas nos próximos 5 anos, ainda muito concentrada na região sul. Mais alguma small cap que tu gostas? Eu tenho small cap é um negócio, né? A gente não pode também estar sugerindo. Todas vão subir. Não, que todas vão subir porque o risco é maior. Mas a gente tem Movida, é uma outra empresa, locação de carros, própria Randon, aqui da Serra também, fabricante de carretas e autopeças. Essas são 2 outras ações que a gente tem, que tem valor de mercado menor, são médias pequenas, small mid caps, que dá para a gente colocar nesse rol das menos negociadas e que estão na carteira do fundo também. Muito bem. O Ernesto Stefani, em que mês teremos estabilizado, ou seja, patamar definido para efeitos de Covid-19, ou seja, do coronavírus, na tua opinião? Eu não consigo fazer nenhuma estimativa clara sobre isso. Pelo que eu li, nós vamos ter ainda alguns meses antes de ter uma situação mais estável. Isso porque alguns países que ainda não tiveram casos vão ter, outros que já surgiram os casos vão ter o seu nível de aceleração de casos. Pelo que eu entendo, isso vai demorar algumas semanas, talvez meses, até a gente ter uma redução do aumento de casos, né? Claro que na China isso já está acontecendo, provavelmente a gente vai ter expansão ainda na Europa, nos Estados Unidos e aqui, né? Olha, o governo está prevendo para esse ano, Wagner, mais de 40 leilões de concessão, né? E eu imaginava que ia entrar muito dólar, e isso também iria ajudar, né, o dólar a estabilizar num patamar melhor. Tu tens essa percepção? Esse é um outro ponto, que o ano passado acabou não acontecendo numa magnitude esperada, né, do volume total de leilões. Até aquele leilão do pré-sal, que se imaginava que poderia ser um marco nisso, né, foi uma decepção, vamos dizer assim, do ponto de vista de entrada de dólares, porque quem ganhou foi a Petrobras, né? Então, eu diria assim, o governo trabalha para fazer mais concessões, mas claro que no meio de uma situação como essa de mundo com medo de coronavírus e economias no mundo desacelerando por conta disso, é sempre pior. O timing não parece ser o melhor, né? Mas o governo vai ter que fazer isso, porque os cronogramas já estão em andamento. Claro, se tiver tudo dentro do previsto do ponto de vista de cronograma, as ofertas de concessões vão ser feitas. O lado positivo, Diego, é que a gente tem, com exceção do pré-sal, que é uma atividade de maior risco, vamos dizer assim, né, por se tratar de exploração de petróleo, e pela magnitude dos investimentos, eu diria que ali sim era um caso bem mais crítico, mais arriscado. Nos demais, que a gente está falando de concessões, seja de estradas, de portos e outros tipos de concessões, né, me parece menos arriscada a chance de nós não termos entrada de capital de fora e também de grupos nacionais, né? O volume, a queda desse juro aqui no Brasil tem ajudado que muito recurso seja colocado para esse tipo de atividade, né? Então, me parece que sim, nós teremos uma vez feitos esses leilões, essas concessões, a gente vai ter demanda para isso. A questão se vai vir de fora, é bem provável que sim, na média, na comparação, isso diminui por conta dessa situação do coronavírus. Claro. Bom, vamos lá, tem mais questões aqui. Um abraço, tem gente no Brasil todo nos assistindo, hein? Brasil todo e até de fora. Obrigado a todos aí pelo prestígio, pela audiência. O Carlos Gino, boa noite. Qual a dica para comprar ações de empresas que pagam dividendos? Olha, dividendo, a gente tem muitas empresas elétricas que pagam bons dividendos, né? Tem Eletrobras que paga um bom dividendo, a gente tem CPFL que paga um bom dividendo, tem empresas que não são do setor elétrico que pagam bons dividendos também.
A própria Embraer vai pagar agora um dividendo extraordinário, muito representativo por ter vendido a operação da aviação comercial para a Boeing, né? Então, ali o investidor que comprar a Embraer vai ter um dividendo bem representativo. Então, eu diria assim, as elétricas são as mais tradicionais em cima disso, os bancos também pagam muito dividendo, então tanto o Banco do Brasil paga um dividendo bom, o próprio Itaú, Bradesco, os bancos hoje em dia eles estão fazendo tão poucos empréstimos, aumentando tão pouco a carteira de empréstimos, que eles estão pagando mais dinheiro do seu lucro para os seus investidores. Então, claro que a ação de dividendo não é aquela ação que a gente espera que ganhe muito pela valorização, são negócios mais estáveis, mas eles pagam para o investidor aí percentuais que podem variar de 4%, 5% até 10% ao ano do valor investido. Uma pessoa compra 10 mil reais, vai ganhar aí 4% a 10% desse retorno por ano em dividendos numa empresa como essa. Mais mensagens aqui, mais questionamentos. A Lena Botelho, baixar a taxa Selic novamente não será um erro? Pergunta a Lena. Essa situação da Selic, a gente tinha a nossa equipe aqui de economia, ela tinha uma estimativa de que ficaríamos estáveis nesse nível de 4,25. Com essa questão do coronavírus e os bancos centrais do mundo inteiro sinalizando que vão baixar juros, aumentou bastante a probabilidade da gente ter uma nova queda da taxa Selic. Hoje o mercado precificou bem isso, os juros futuros na Bolsa caíram em função disso. O mercado está atribuindo uma chance maior de que isso aconteça. A questão toda, se vai ser um erro ou não, ela está muito mais relacionada à inflação. Hoje, inflação não é um problema, nem no Brasil, nem no mundo. Então, continuar baixando juros para estimular a economia não tem causado aumento de inflação. Enquanto o mercado, o governo tiver essa percepção de que o mercado não está vendo a inflação como um risco, a gente não vê isso como um erro, né? Obviamente, o Banco Central, o mercado todo sabe que a taxa estrutural, vamos dizer assim, o normal para o Brasil, não é essa taxa de juros atual, ela é uma taxa um pouco maior. Mas, como a economia nossa não está reagindo, está ainda crescendo pouco, abaixo do seu potencial, a taxa de juros está menor do que deveria, até que a economia reaja. É isso que está acontecendo. Como a gente não tem inflação e a economia não está reagindo, o mercado está atribuindo uma probabilidade de que novas quedas de juros aconteçam. Quando a economia reagir, quando a gente tiver sinais de inflação, muito provavelmente o que o governo vai fazer, o Banco Central, é aumentar a taxa de juros novamente. O Wilson me manda mensagem aqui e ele está perguntando o que efetivamente o governo, Paulo Guedes, podem fazer para a economia ser alavancada neste ano e não ficar travada. O governo, assim, a possibilidade do governo atuar de uma forma mais clara para estimular, ela é muito difícil, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando você observa a presença do governo na economia, né, quando você monitora todos os indicadores que mostram a presença do governo na economia, os últimos anos, todos os governos aqui no Brasil têm reduzido a sua participação. Seja porque os gastos têm sido menores, porque as condições de governo estimular a gastar mais, elas se perderam. No nível federal, por conta dos gastos na Previdência, e no nível estadual também, por conta de gastos com o pessoal. Então, são muito poucas as formas de governo estimular efetivamente a economia aqui no Brasil. E quando fez isso no passado, fez mal, fez errado, com uma eficiência muito ruim também. Claro. Então eu diria assim, o que o governo pode fazer, que ele pode ajudar é fazendo essas concessões para atrair mais investimentos, seja interno ou externo. Ter uma agenda de concessões ajudaria, porque todas essas concessões têm do seu lado uma necessidade de investimentos, de construir infraestrutura na sua grande maioria dos casos, e isso acontecendo certamente ajuda a economia. Não tem, do ponto de vista fiscal, o governo não tem o que fazer, não tem como gastar mais, ele está até sendo beneficiado pelo menor gasto com juros que ele está fazendo, isso é uma ajuda, né? Mas não tem, o que precisa de fato é a sociedade, os empresários, né, as pessoas físicas, os empresários, terem mais confiança e voltarem a fazer investimentos e aumentar os seus gastos, o que não tem acontecido, pelo menos na proporção que se imaginava. As ferramentas que o governo tem são poucas e ele não tem muita condição de fazer isso. Ele tem que ajudar oferecendo concessões, dando confiança para os investidores que o lado fiscal
está acertado, que o governo está ajustando suas contas para não trazer riscos maiores no futuro, e ajudando com que os juros caiam, né? Fazendo a sua parte para que os juros caiam. O Luciano Eli Correa, amável Diego, aí ele cita aqui alguns fundos, tá? Equitas FIA, Brasil 30 Capital, Indific FIA, BNP Paribas Small Caps, Constellation. Por favor, pergunte sobre estes fundos, pois perdi em todos, mas creio serem fundos top, diz ele. São todas gestoras muito, muito conhecidas, reconhecidas no mercado. O fato dele ter perdido não foi sozinho, não foi só ele que perdeu. Muito provavelmente, nesses fundos, eu não sei como é que estava a carteira desses fundos nessas últimas semanas, mas o mercado inteiro perdeu, né, Diego? Então, o que acontece nesses momentos é que aqueles fundos que vinham performando muito bem e que mantiveram suas estratégias no meio dessa turbulência também tiveram uma maior perda, né, o maior risco nesse período. Mas as gestoras que ele mencionou são todas gestoras muito bem avaliadas e reconhecidas no mercado, são todas muito respeitadas. Bom, Wagner, olha aqui, ó, o Bruno Lisboa Borges, ele está dizendo aqui, na crise, quais ações comprar? Sou investidor, estou começando agora. Tesouro Selic é uma boa? Tesouro Selic para aquele investidor que quer acompanhar o movimento da taxa Selic. Em termos práticos, ele vai estar exposto às decisões de curto prazo do governo. Inclusive, o juro pode cair, como eu comentei há pouco, se o Banco Central, na próxima reunião, interpretar que a desaceleração da economia se intensificou e aí precisa de mais estímulo. Uhum. Quais ações ele deve comprar? Eu diria que o investidor novato, ele pode começar com um fundo Ibovespa passivo, vamos dizer assim, que é um fundo que vai fazer uma gestão, vai comprar a carteira do índice Ibovespa. Por que eu digo isso? Porque ele vai começando a se acostumar com as oscilações do mercado. À medida que ele vai conseguindo entender melhor essa volatilidade, está absorvendo lá semana passada, nós tivemos uma queda de 10%. O investidor que está começando, ele consegue absorver uma queda de 10% em 3, 4 dias, né? Isso é bem importante. Então ele começa se acostumando com um fundo que replica o índice do mercado e depois ele vai buscando aquele gestor que tem uma característica de gestão que mais se adequa ao que ele está buscando, né? Se é um gestor mais agressivo, um gestor menos agressivo, que invista em empresas de maior valor, de small caps, ele tem que conhecer o gestor. Essa é a grande dificuldade. Uhum. Bom, hoje faleceu o Jack Welch, né? Ele, enfim, um grande executivo, um sujeito que fez história. Eu estou vendo os números aqui, ó. Quando ele assumiu a GE, o valor de mercado de dólares, quando ele entregou, a empresa valia 410 bilhões de dólares. Isso não é pouca coisa, hein, Wagner? Não, ele é um mito, né? Quando eu entrei no mercado em 99 e nos anos subsequentes, ele era vamos dizer assim, o principal executivo das empresas lá nos Estados Unidos, né? Só que nos últimos anos, por conta dessa evolução de representatividade, de valor de mercado das empresas de tecnologia, a GE foi perdendo bastante do seu brilho, né? Então hoje, muitos desses investidores mais novatos, pessoal que está mais há pouco tempo no mercado, não conhece ou não reconhece o brilho que o Jack Welch teve no passado dos Estados Unidos, das empresas dos Estados Unidos na GE, porque a própria GE foi perdendo um pouco do seu prestígio, né, dos seus resultados por conta dessa... nós temos hoje empresas que chegaram a $1 trilhão de valor de mercado, né? Então, o ponto hoje é que temos empresas de valor de mercado perto do $1 trilhão nos Estados Unidos, né? Então, a própria GE perdeu muito do seu prestígio por conta disso. As empresas de tecnologia tomaram a maior relevância naquele mercado lá. Se a gente olha a presença, o setor que tem maior presença nos índices acionários de lá, elas estão todas no setor de tecnologia. E por isso a GE, para os investidores mais novatos, não tem os investidores mais novatos não têm o mesmo respeito ou relevância da GE que tinha no passado.
Sabe que eu tenho uma das tantas frases dele: encare a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Isso vale para a vida das pessoas, vale para as empresas, vale para tudo, né? É ou não é? Pode aqui, como tem uma outra frase que eu digo, a gente pode até enganar os outros, mas não pode enganar a gente mesmo, né? Eu fico impressionado, viu, Wagner? E aí não tem como não falar de política brasileira, a incapacidade que os nossos representantes têm, né, de fazer as mudanças que são necessárias, óbvias, para oxigenar o país. E eu não estou falando só de Congresso, eu estou falando em todos os níveis, viu? Desde a pequenininha Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas. Olha, é brincadeira, cara. Os caras, boa parte desse travamento passa pela política, sabemos disso, né, do Brasil. Eu dúvida, e muito mais, como os assuntos na nossa política eles são um pouco técnicos, né? A gente teve uma aprovação ano passado da reforma da Previdência, olhando até em contexto, ela foi mais rápida e melhor do que se esperava. Mas olha, como foi trabalhoso mostrar para as pessoas, para a sociedade em geral, que o governo estava quebrado. A dificuldade que se tinha de mostrar para as pessoas que sem um ajuste na Previdência não haveria condições de pagar o valor dessas aposentadorias num futuro não muito distante, porque as contribuições elas são muito pequenas perto do passivo, do valor que vai ter que se pagar ao longo de muito tempo para muita gente. Então, essas discussões que não são técnicas, esse casuísmo de defender grupos e tal, isso afeta como um todo o país. Ou as pessoas acham que o empresário vai investir, vai crescer os seus negócios sabendo de como as coisas são feitas aqui. Como é pouco sério o assunto de questões de governo aqui no país. Isso afeta, com certeza, o desejo dos empresários de investir, das empresas de tomar a dívida para aumentar os seus investimentos, tomar o risco, né, de gastar numa fábrica nova, em negócios novos, sem saber se aquilo vai ser recebido pela população, pelos consumidores. Claro, sem dúvida. Muito bem, estamos conversando com o Wagner Salaverry, sócio-gestor de renda variável da Quantitas. Sempre uma bela entrevista, sempre um bom bate-papo, para que a gente fique conhecendo, para que as senhoras e os senhores que estão conosco fiquem sabendo mais sobre este mercado, que para quem não está dentro dele, para quem é de fora, é muito, muito mais complexo até do que seria se você conhecesse minimamente, né? Então a maior parte das pessoas não conhece, então o bom é que o Wagner explica as coisas de forma muito didática. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Obrigado, viu, Wagner? Valeu, Diego. Eu queria só aproveitar nesse final para dizer para os investidores, né, aqueles que se assustaram mais com a semana passada, é sempre difícil dizer para eles que essa é uma oportunidade deles entrarem, aqueles que estavam fora. Mas eu diria assim, se a pessoa já estava com vontade de começar a investir e estava com vontade quando o Ibovespa estava a 120 mil pontos, quando ele chegou a 102, 103 mil, ela deveria ter a sua vontade ampliada, né? Está comprando algo mais barato. Uhum. Mas por que as pessoas travam? Porque elas sempre ficam com aquela expectativa de que vai cair mais e elas vão conseguir comprar a um preço menor. E aí o que acontece? A gente tem como o dia de hoje uma alta de 2%, o índice voltando, as pessoas dizem assim, agora não vou porque eu já perdi, agora deixei, não consegui mais ganhar. Tem muitas pessoas que não investem em ações porque sempre ficam tentando esperar a melhor hora. E eu vou dizer para vocês, não existe a melhor hora. Essa história de melhor hora, ela não existe. O que vai acontecer é, comecem de alguma forma, mesmo com pouco, porque esse juro baixo que a gente está falando aqui no Brasil, ele provavelmente vai ficar por muito tempo baixo. Pode até voltar a subir um pouco, se a inflação melhorar, se a economia melhorar, que todo mundo quer que a economia melhore, mas aquele juro de 14%, 12%, 10% ao ano que a gente tinha, provavelmente a gente não vai ter mais. Ou só vamos ter se tiver de novo uma situação política muito ruim no país. Então, as pessoas vão ter que conviver mais com o investimento em ações. E eu acho que quanto antes eles começarem, e de uma forma progressiva, se acostumando aos poucos, melhor para a sua educação financeira e para os seus resultados finais, Diego. Eu recomendo que as pessoas comecem a investir, comecem, mesmo que com pouco, porque elas sempre ficam esperando fazer o primeiro investimento muito bem. E isso é muito difícil. Claro. Aqui nos Estados Unidos é um negócio impressionante. Todo mundo investe.
E tem muitos aplicativos, eu não sei como é que está hoje aí no Brasil, Wagner, mas tem muitos aplicativos, apps que você baixa para o teu celular e com meia dúzia de toques você já começa a investir, pode ter a consultoria online dos caras, né? Essas coisas todas. Então, são muitas possibilidades que se abrem para quem quiser investir nesse mercado, né? As possibilidades são muitas, desde os bancos tradicionais, que oferecem serviço através das suas corretoras e dos seus próprios fundos, até as diversas plataformas de investimento. Olha, eu diria que nós temos mais de 10, 12 plataformas aqui no Brasil que oferecem esse tipo de serviço de vários fundos para os investidores ou através do investimento direto. Então, é fácil, você faz hoje tudo digital, né, em 10, 15 minutos você faz todo o seu cadastro digital, já sai investindo, não tem a dificuldade. E a pessoa que não tiver 15, 20 minutos para começar a fazer isso com o seu dinheiro, ela provavelmente está cuidando mal do seu dinheiro, né? Pode fazer isso com assistência de alguém ou sozinha, mas eu recomendo que comece a fazer, porque antes tarde do que nunca. Muito bem. Wagner Salaverry, da Quantitas, obrigado aí, ficamos quase uma hora nessa conversa, nesse bate-papo, passa rápido, voa, quando o entrevistado é bom, voa. Obrigado, viu, Wagner? Valeu, Diego, um abraço, bom trabalho e bom investimento a todos. Valeu, obrigado. O Wagner Salaverry conosco. Um grande abraço a todos. Obrigado por acompanharem mais uma edição de Opinião e Crítica comigo, aqui direto dos Estados Unidos. Fiquem com Deus. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.